Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre e afeta... O doutor Sebastião Coelho demonstrou como Alexandre de Moraes se incriminou novamente ao decidir pela liberação de Daniel Silveira de seu cárcere privado. Esse é um fato grave que precisa ser amplamente repercutido como forma de denúncia, já que a velha mídia, como de costume, não irá expor a verdade. Antes de continuar assistindo a este vídeo, é fundamental que você deixe seu like, comente e compartilhe. Assim, você nos ajuda a fortalecer essa luta por um Brasil mais justo e melhor para todos. Daniel Silveira, livre da prisão, é a prova de que ditaduras só libertam as sequelas da democracia. Definitivamente, não há motivos para comemorar. Daniel Silveira é o reflexo de uma verdade desconfortável que muitos preferem ignorar. A democracia, na maioria das ocasiões, funciona como a principal porta de entrada para as ditaduras. Isso não é teoria da conspiração. É um ciclo cruel e, ao mesmo tempo, previsível na dinâmica do poder político. Confira os vídeos para compreender mais detalhadamente o que estou explicando. O deputado Daniel Silveira finalmente deixou a prisão, hoje, 20 de dezembro de 2024. Mas não foi uma liberdade plena. Para ele, foram impostas 12 condições, o dobro do que prevê a lei de execução penal. Dentre essas condições, 3 me chamaram a atenção. A proibição de comunicação com aquelas pessoas indiciadas no inquérito que eles chamam de golpe, quando Daniel Silveira não é investigado nesses fatos. A segunda condição que me chamou a atenção, a proibição de conceder entrevistas e utilizar rede social, o que é matar a atividade principal do Daniel Silveira, que é a política. E a terceira condição foi a obrigação de comparecer toda segunda-feira à vara de execuções penais, quando qualquer criminoso que assalta, que assassina, a ele é concedido um prazo de 90 dias. Tudo isso está muito errado, pessoal. O doutor Paulo Faria, o advogado que coordena a equipe, eu integro essa equipe, já está preparando o recurso adequado para apresentar ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, é uma boa notícia, especialmente para o Daniel, que deixa a prisão, já está em sua residência, para a doutora Paola, sua esposa, que viveu esse período terrível, inclusive sendo agravada, com medidas também impostas a ela, não é? Como busca apreensão, como comparecer para esclarecer inquérito, mas é uma boa notícia. E todos nós que trabalhamos e torcemos pela liberdade do Daniel Silveira, nessa véspera de Natal, ficamos felizes. Esperamos que essa injustiça seja reparada, nesse primeiro momento com o recurso que vai ser apresentado, mas na sequência será apresentado um pedido de revisão criminal que posteriormente será tratado com mais calma. Para mim, hoje nós podemos reduzir os principais problemas do nosso país em 2. Um, obviamente, é o PT, Lula e toda essa facção criminosa que foi tirada da cadeia e colocada na presidência. Segundo, justamente o grupo de pessoas que se esforçaram para colocar esses criminosos na presidência, que é alguns ministros ali, a maioria dos ministros da nossa tão valiosa Suprema Corte. Minha opinião, o PT, essa facção criminosa, não vão chegar ao final de 2026. E se chegarem, estarão tão desgastados, com a nossa economia tão destruída, que eles terão vergonha de pedir voto para o seu candidato. Essa é a minha percepção real. O Brasil, economicamente, está degringolando por uma das piores crises já vistas da nossa história. Por outro lado, e esse é um problema que, para mim, é o mais urgente a ser tratado, é essa ditadura do judiciário, a perseguição política, prisioneiros políticos, pessoas sendo condenadas a 17 anos, o fim da nossa liberdade de expressão, né? Essa ditadura que a gente está vivendo, o fim dos direitos constitucionais, a Constituição já não vale mais nada. Aí me vai o Gilmar Mendes, no auge do seu brilhantismo, e solta essa aqui, ó.
Moraes enche de orgulho a nação brasileira, diz Gilmar Mendes. Na sessão de encerramento do ano, o decano do STF prestou solidariedade a Alexandre de Moraes e citou o suposto plano de golpe. Moraes, né? O orgulho da nação, enche de orgulho a nação brasileira. Bom, acho que faltou combinar com a nação brasileira sobre esse fato, né, de que Moraes enche de orgulho a nação brasileira. Porque saiu hoje uma pesquisa sobre o STF. Que tal Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, entre outros, e aí a avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 12 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto, com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe e com a presidência de Roberto Barroso no Supremo. Opa, aqui a imprensa já está querendo culpar até o Roberto Barroso? Vamos lá, olha só como é que aconteceu. Preste atenção nessa queda daqui, ó. No início a avaliação do STF, em 2022 estava em 46, o péssimo agora foi para 43. Agora, a avaliação do STF de bom estava em 31 no final de 2022. 31 caiu para 12. Olha essa queda, foi de 31% para 12% em um período de 2 anos, né? Praticamente, exatamente 2 anos. É uma queda gigantesca. E olha, até o pessoal do Lula não está gostando muito do STF, não. Vocês estão vendo? A grande maioria do pessoal do Lula não está muito feliz com o STF. Mas aí vem um outro detalhe que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. Gilmar Mendes fala que e os ministros do STF acreditam que eles são os grandes salvadores da democracia e que o Brasil confia neles, né? Aí eu chamo vocês para lembrar dessa pesquisa da Atlas Intel. Você confia no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? 50,9% não confiam. E depois tem como você saber ministro por ministro. Tá aqui, ó. Você tem imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Atlas Intel do início do ano, fevereiro desse ano. Quais são os ministros que as pessoas menos gostam? Alexandre de Moraes, 56%. Dias Toffoli, 60%. Aqui foi bem no auge, quando os Dias Toffoli estava basicamente liberando todos os corruptos e acabando com as multas das empresas envolvidas com a Lava Jato. Então nós temos 3 campeões aqui, os 3 mais rejeitados. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Que legal, hein? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Enquanto isso, a maioria da população não confia no STF. Isso no início desse ano. Com a mais absoluta certeza, a essa altura do campeonato, os números são muito mais estarrecedores. Agora, cair de 31% para 12%, isso é gigantesco, gente. Isso é um colapso do sistema judiciário. Então, o que nós temos no Brasil? Lula responsável pelo colapso econômico, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, esses 3 responsáveis pelo colapso do sistema judiciário. Quando uma nação perde por completo a confiança na justiça, que deveria ser imparcial, quando se perde a confiança na justiça, são os ingredientes perfeitos para uma convulsão social, para uma ruptura social, inclusive talvez uma ruptura democrática. Se você não confiar em políticos, é natural, vamos dizer assim. Agora, uma população que na sua maioria não confia na justiça, não tem como ela prosperar. E as ações que o STF vem tomando só jogam cada vez mais lenha, mais gasolina nessa fogueira. No final desse ano, nós tivemos buscas e apreensões nas casas de assessores de Carlos Jordi, Sóstenes, busca e apreensão na minha casa, várias construções de narrativas, Polícia Federal indiciando pessoas que não têm nada a ver com o golpe, condenações de pessoas por estarem... Eu não preciso falar isso aqui, todo mundo sabe exatamente o que eu estou te falando. Essa corda uma hora vai arrebentar. Esse é o problema. Uma hora essa corda vai arrebentar e todo mundo vai se prejudicar. Tá na hora, já passou da hora, de aprender a conviver e pacificar as coisas, mas eles não querem pacificar. Eles querem sangue de vingança contra pessoas que eles já imaginam que cometeram crimes, mesmo sem terem cometido provas para isso.
E é esse o Brasil que a gente vive. Vamos ter amanhã posse do Donald Trump no dia 20 de fevereiro. Acredito que algumas coisas possam vir a mudar. Nós vamos ter uma mudança de presidente do Senado, presidência da Câmara, mas aí já não temos muita certeza, porque o medo dessas pessoas de serem perseguidas pelo STF é muito grande. Temos que sobreviver até 2026. Eu sei que eles vão tentar caçar, destruir, prender os principais nomes que poderão ser os próximos senadores em 2026, isso é certeza. Mas que os nomes que chegam lá, cheguem lá para defender a nossa democracia, a Constituição e restabelecer a sanidade, ou o mínimo de sanidade no Brasil.